E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Jossando, mais uma vez com vocês. A aula de hoje é sobre o movimento retilíneo uniforme. Vamos falar sobre o que ele é, quais são as características, qual é a sua fórmula, tudo isso e muito mais você vai ver aqui. Aguarde. O, o movimento retilíneo uniforme, como o próprio nome já diz, é o movimento onde o objeto se desloca de uma posição a outra dentro de um determinado tempo e mantendo uma velocidade sempre constante. Esse é o foco principal do movimento retilíneo uniforme. Ele é sempre em linha reta, como o próprio nome diz, não faz curva. Newton diz, em sua primeira lei, que todo o corpo tende a se manter em seu estado de equilíbrio, tá? Desde que não hajam forças atuando sobre ele, que é o princípio básico aqui da velocidade. A velocidade do movimento retilíneo uniforme, ela vai permanecer sempre constante, pois não há variação na sua velocidade. O movimento retilíneo uniforme ocorre quando o móvel se desloca em linha reta e com velocidade constante. No movimento uniforme, o móvel percorre distâncias iguais em tempos iguais. Todos os movimentos uniformes ocorrem em linha reta, porque não há uma aceleração atuando sobre eles. Para que ocorra uma alteração na sua direção de deslocamento, tem que ter uma força atuando sobre o móvel, para que essa força faça com que ele tenha aceleração. Como isso não ocorre, o movimento retilíneo uniforme ele permanece o mesmo a todo momento. A fórmula do movimento retilíneo uniforme é sempre a mesma. Você vai ter aqui nós temos o espaço final, que é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. A famosa fórmula do sorvete. Ou seja, o espaço final é a última posição em que o móvel se encontra na linha reta. O seu espaço inicial é a posição inicial que o móvel está antes de se deslocar. A velocidade é a velocidade que o móvel se encontra ao longo de todo o movimento, e o tempo é o tempo gasto para ele sair de um ponto até o outro. Para determinar a direção que um objeto está, depende de seu referencial. Objetos que se encontram antes do referencial, ou seja, em uma linha reta, você traçando uma linha reta, objetos que se encontram antes do referencial são considerados suas distâncias negativas. Objetos que estão após o referencial, essas posições são positivas. Você tem o que nós chamamos de movimento progressivo ou retrógrado, dependendo da direção que o carro se encontra. Se o carro está se aproximando, vindo no sentido aproximando do referencial, você tem o que nós chamamos de movimento retrógrado, tá? Ou seja, o ideal seria o carro ir para cá, no entanto, ele está vindo na direção contrária do que ele deveria vir, ou seja, ele está indo contra a direção positiva. Logo, esse movimento é retrógrado. Se o objeto que você está analisando em relação ao teu referencial está indo a favor da direção que ele deveria seguir, ou seja, se afastando do referencial ou vindo, passando pelo referencial e seguindo nessa direção, você tem o que nós chamamos de movimento progressivo. Então, pessoal, é isso. Não esqueçam do que eu acabei de falar. Analisem a questão do movimento retilíneo uniforme, tem que ser analisado de 3 pontos de vista. Tá? Primeiro, você vai verificar se o objeto está em linha reta, tá? O objeto que você está estudando o movimento dele, se ele está em linha reta. Segundo, se a velocidade dele permanece a mesma ao longo do tempo. E terceiro, qual tipo de movimento que ele está. Se ele está indo a partir de um referencial no sentido positivo, ele é um movimento progressivo. Se ele está indo contra o sentido crescente das distâncias, ele está fazendo um movimento retrógrado, tá? Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a compreender mais sobre o assunto e nos vemos na próxima aula. Um abraço, galera. Falou!
colega de vocês desafiou para que eu fizesse o vídeo montado em cima de um cavalo. Agora eu peço para vocês, me sigam aí no YouTube, tá? Deem um joinha aí no vídeo, façam um comentário para ver o que vocês acharam do vídeo de hoje. Compartilhe aí com os colegas de vocês que não fazem parte da turma, a família, com os amigos, para que eles vejam que vocês estão tendo aula e o tanto de trabalho que nós professores estamos tendo para elaborar assuntos divertidos, coisas legais para que vocês consigam aprender da melhor forma possível. Vamos lá, até a próxima, pessoal!